tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Capricha, vai. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Nada, nada, não posso fazer nada.
É legal que a gente tem sempre que ensinar o Lala Leis. Tem sempre um iniciante no Lala Leis. Como é que faz o Lala Leis? O Lala Leis deve ser feito com a boca aberta e com a língua para fora, e mexendo o ombrinho de forma despojada. Deixa eu ouvir vocês aí, nesse Lala Leis, vai. Mais. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina
sustém. Pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia que me sustém. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Olá, boa noite. Quero te agradecer por você nos receber na sua casa, receber o Espírito Santo do Senhor, receber uma palavra de Deus. Ainda dá tempo de você convidar os seus amigos, então compartilhe este link, envie para uma pessoa querida, para uma pessoa que está precisando de um conforto de Deus. Ainda dá tempo. Eu vou começar fazendo a abertura e eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 3. Eu também te convido a preparar o seu pão, o seu suco de uva, para a gente ceiar junto logo mais, depois da palavra. Amém? Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos no poder
pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui fala um pouco do amor de Jesus, da importância de conhecermos o amor de Cristo. E esse é o nosso convite para você hoje. Para que você busque o amor de Cristo, pois é só no amor de Cristo em que você vai encontrar a plenitude daquilo que o Senhor tem para você. Em que você vai encontrar tudo de bom, porque a palavra diz, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é agradável vem do Senhor. Então eu te convido, se você está sentindo falta de alguma coisa, que você busque conhecer o amor de Deus. Se você está sentindo a sua fé um pouco esmorecida, que você chame o Espírito Santo de Deus para sua casa hoje. Eu aproveito para te falar sobre o dízimo e a oferta, porque o Senhor nos chama a ser generosos, assim como Ele é generoso em nos amar, em suprir todas as nossas necessidades. Assim como diz aqui, Ele supre tudo, a plenitude. Ele tem para nós plenitude, Ele tem para você plenitude. Através das suas doações, através da sua oferta, através do seu dízimo, da sua generosidade. Essa semana a gente pôde entregar cesta básica e muitas famílias foram abençoadas. A conta da nossa tesoureira vai estar aparecendo aqui ao lado. E você tem a oportunidade de exercer a sua generosidade com amor. O Senhor não quer nada forçado. Ele não quer te forçar a nada. Ele quer que você tenha prazer. Então que hoje você tenha prazer em ofertar, que você tenha prazer em dizimar, que você tenha prazer de assistir este culto, pois o fardo de Jesus é leve. E que em nome de Jesus, se tem algo pesado na sua vida, se tem algo que você tem se sentido cansado, se a sua alma está abatida, que em nome de Jesus o amor de Cristo, o comprimento, a largura, a profundidade, entre e habite na sua casa. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encontre o seu coração nesta noite. E hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai louvar a Deus orando. E eu quero orar por você, eu quero orar por sua casa. Amém? Feche seus olhos junto comigo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque jamais é pela nossa força. Porque às vezes pela nossa força, pela nossa vontade, não estaríamos aqui louvando e cultuando ao Seu nome. Mas o Senhor em amor nos constrangeu a estar aqui hoje. Senhor, eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos visite com conhecimento do Teu amor, Pai. Senhor, visite cada casa que está assistindo este culto hoje, ou que assistirá depois no YouTube, Senhor, outro dia. Que em nome de Jesus, independente da hora que a pessoa está escutando essas palavras, que ela seja tocada pelo poder do Teu Espírito Santo, que gere em nós conhecimento do pleno amor de Cristo. O Senhor tem para nós plenitude, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que nas casas, ó Pai, que às vezes estão em luto, ou às vezes tem alguma pessoa doente, Senhor,
Eu declaro em nome de Jesus a tua cura, Pai, porque Jesus já levou sobre a cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos medos. Então eu profetizo a tua paz que excede todo o entendimento neste lar, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai, se tem alguém que está nos escutando, que perdeu o emprego ou que está com alguma dificuldade financeira, eu profetizo em nome de Jesus, assim como nós lemos, a tua plenitude sobre a vida desse irmão, Pai. Eu profetizo o Senhor fazendo muito além do que esse irmão consegue imaginar, muito além do que ele consegue sonhar. Senhor, que o Senhor supra todas as necessidades da casa dele e que ele veja que o teu amor o alcança diariamente, Senhor. Senhor, se tem algum irmão com depressão, abatido, ansioso, com coração temeroso frente a todo esse cenário caótico que o mundo tem vivido, que ele encontre o aconchego do teu Espírito Santo, que hoje ele não deite no travesseiro dele, mas que ele deite em teus braços, e que em teus braços ele encontre descanso. Pai, eu profetizo agora, se tem alguém sentindo alguma dor na barriga, alguma dor na coluna, alguma dor de cabeça, eu profetizo agora em nome de Jesus a cura. Eu declaro a cura agora entrando nos lares. Se tem alguém por acaso que está começando a sentir sintomas do Covid-19, que o Senhor surpreenda essa pessoa com a tua cura e que ela possa testemunhar que o Senhor é vivo e que o Senhor habita na casa dela. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os celeiros daqueles que estão ofertando, daqueles que estão dizimando. Senhor, se tem algum irmão que às vezes queria ajudar, mas não tem nada, a conta dele está zerada, ele não tem dinheiro, ele não pode ajudar, eu clamo para que o Senhor envie ajudas dos céus, que o Senhor envie mais do que ele necessita, que o Senhor envie abundância. Senhor, eu te agradeço pela tua plenitude, Pai, porque o Senhor tem plenitude para nós, o Senhor tem plenitude para as nossas gerações, o Senhor tem plenitude para a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter acesso a essa plenitude, conhecendo o teu amor e seguindo passo a passo que o Senhor nos dá em obediência, em fé. Que nunca nos falte esperança, Pai. Que o Senhor renove a nossa esperança hoje. Que o Senhor alinhe, Pai, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito ao teu Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo. E que nos portais, nos umbrais das nossas casas estejam o sangue de Jesus, de tal forma que o anjo da morte não entre. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado pela palavra em que vamos escutar agora. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar conosco 100% dos nossos dias. Obrigado por este culto. Obrigado por cada um que faz este culto acontecer, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti, Senhor. Não é nada sobre nós, não é nada para nós, é tudo para Ti. Assim nós Te louvamos e engrandecemos ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar conosco essa noite. Que aproveitemos esse tempo para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Que aproveitemos esse tempo para entender o que o Senhor quer de nós nesses momentos. Porque às vezes temos gasto o nosso tempo de maneira errada, desperdiçando o tempo, não aproveitando para fazer aquilo que é correto. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Sobre aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Aproveitar bem as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque muitos julgam que o euro é o maior valor, outros que o dólar tem o maior valor, outros valorizam muito o real, mas a moeda mais importante que nós temos é o tempo. E todos os dias Deus deposita em nossa conta
24 horas para você tocar a sua vida, para você realizar as suas coisas. E muitas vezes nós temos gasto esse tempo de maneira errada. Se perguntarmos hoje para as pessoas qual é a maior razão do seu estresse, elas vão dizer que é a falta de tempo. Nós não administramos bem o nosso tempo, e isso nos estressa, isso nos deixa nervoso, ansioso, e a ansiedade gera depressão, e a depressão vai nos consumindo dia após dia. E a tirania do relógio tem nos levado a priorizar as coisas erradas, deixando afazeres atrasados, não nos preocupando com aquilo que é importante para nós, não priorizando a palavra de Deus. Então essa tirania do relógio tem nos preocupado, tem nos matado, está matando jovens de ansiedade, idosos preocupados. A ansiedade tem consumido o povo, e a gente não valoriza e não pede ao Senhor que nos ensine a administrar o nosso tempo, como aproveitar o tempo que o Senhor nos dá. São 24 horas por dia que Deus te presenteia todos os dias. Isso dá 1440 minutos, 86.400 segundos. E mesmo assim isso tem sido pouco para nós. Nós dormimos mal, nós trabalhamos demais. Nada contra você trabalhar, mas que essa noite o Espírito Santo de Deus te ensine a organizar a sua agenda. E eu quero ler com vocês um texto que está em Efésios capítulo 5. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, Efésios capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, você que está na sua casa, não se esqueça de preparar o seu pão, de preparar o seu suco, e que no final nós ministraremos a Santa Ceia. Que nós possamos essa noite partilhar não somente a palavra, mas também partilhar o pão com você, que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa, através do partir do pão com Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler até o 21. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim, palavra de Paulo para nós essa noite, que vem direto do Espírito Santo de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Ele nos ensina como sobre administrar o nosso tempo. Nesse texto nós encontraremos alguns princípios para melhor gestão e aproveitamento do nosso tempo, para a gente fazer da nossa agenda uma agenda que vem de Deus, para nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós como propósito. E ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, no versículo 15, vede prudentemente como andais. Essa frase no texto grego nos comunica a seguinte ideia: estejam atentos ao vosso comportamento, que deve ser cauteloso e com precisão. O nosso tempo, a administração do nosso tempo tem que ser cautelosa e com precisão. Não é tempo mais de errarmos da administração do nosso tempo. Vede prudentemente como andais. Se você refletir hoje como você tem andado, será que você vai ser encontrado em falta com Jesus? Será que você está vivendo de modo digno do Evangelho que você foi chamado para pregar, para viver, para ser? Porque nós somos a carta de Deus aqui na terra. E ele fala, vede prudentemente como andais, que esse exame hoje seja feito no seu coração, que você possa entender qual é o propósito de Deus para você. Prudentemente significa literalmente com precisão, cuidadoso.
Se você é um salvo em Cristo Jesus, então você precisa não somente ser cuidadoso, mas você precisa saber os caminhos que você anda e andar por caminhos que levam pessoas para Jesus. Essa prudência é algo que tem que ser intrínseco no nosso caráter. Fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, não de qualquer jeito. Isso não cabe mais para nós, fazer as coisas de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Nós temos que andar prudentemente, atentos ao que o Senhor nos ensinou e nos ensina. Porque com facilidade nós perdemos o nosso precioso tempo com coisas sem sentidos, com desculpas esfarrapadas que atestam a nossa irresponsabilidade de leitura bíblica, de estudo da palavra, de comunhão com os irmãos, de partir o pão com os nossos irmãos, de nos preocupar com aqueles que têm menos que nós e precisam da nossa ajuda. Muitas vezes você sabe que as pessoas estão precisando e não basta você somente orar, você tem que ter atitude cristã, você tem que ajudar as pessoas, você tem que sair do seu conforto, você tem que ajudar, levar o pão. Mas para isso é necessário que a gente adquira o hábito de planejar o nosso dia. Que você adquira o hábito de planejar o seu dia. Faça uma agenda, organize as suas coisas. Coloque as suas prioridades diárias. Mas que a sua maior prioridade, a prioridade inicial, seja a sua leitura bíblica, a sua oração. Coloque a Bíblia e a leitura bíblica e a oração como primícia na sua vida. E tudo que você precisa vai ser direcionado. Tudo que você precisa. Então, ande prudentemente. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus essa noite. Organize a sua agenda, porque os dias são maus. Nós não sabemos quanto tempo temos. Nós sabemos que há um depósito todos os dias na nossa conta. Mas nós não sabemos quanto tempo esse vai durar. E no versículo 16 ele fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. O verbo remir no texto grego original tem o sentido de trazer de volta aquilo que nos pertencia. Deus nos remiu, isto é, nós éramos dele, porque fomos criados por ele. Mas o pecado nos separou de Deus, e se não fosse a sua misericórdia, a misericórdia de Deus revelada a nós, nós estávamos perdidos. Estávamos à venda no mercado do pecado e Deus nos comprou de novo. É isso que ele está falando. Não nos cabe mais viver uma vida de pecado. Não nos cabe mais viver as práticas antigas que tínhamos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Gastando o nosso tempo com coisas que trazem edificação. Deus foi até lá, no pecado, e nos comprou para si, e definitivamente, eu quero dizer para você, você é de Deus. O Espírito Santo de Deus te selou. O Senhor te resgatou. E o mesmo sentido tem que ser aplicado ao nosso tempo. Existem muitas coisas no dia a dia que roubam o nosso tempo, que nos desviam do que realmente é importante. É nessa hora que temos que ter um comportamento sábio e prudente, porque isso nos permite remir o tempo, aproveitando da melhor forma possível, isto é, para a glória de Deus. Tudo que fazemos tem que glorificar o nome de Deus, e a Bíblia nos adverte: os dias são maus. Preste atenção à sua vida, veja quais são os ladrões do seu tempo. Resgate o seu tempo. O que tem te roubado a intimidade com Deus? E ele fala: remindo o tempo. Pare, compre de novo aquilo que te traga paz. Remir o tempo é você trazer de volta aquilo que te traz paz e comunhão com Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A gente nunca sabe quando o nosso tempo vai acabar. Há tantas pessoas que não estão tendo nem a oportunidade de sepultar os seus entes queridos. Quantas pessoas queriam ter o tempo de abraçar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, e não tem, porque acabou o tempo. E esse tempo, quando se vai, não tem como remir, acabou. Então aproveite o seu tempo em família, nesses momentos de confinamento,
Que você hoje, ao partilhar o pão com a sua esposa e filhos na sua casa, que você abrace a sua família, porque você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Que a gente aproveite o tempo com aquilo que nos edifica, com aquilo que nos aproxima do Senhor, porque a Bíblia fala que os dias são maus, e não é só por causa de uma doença, não. Quando fala que os dias são maus, é porque na realidade nós temos ocupado os nossos dias com aquilo que não edifica, com aquilo que não nos leva para o céu. E o Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo é você ser separado para Deus e por Deus, porque os dias são maus. E para isso, no versículo 17, a gente fala, para compreender qual é a vontade de Deus. Será que você sabe qual é a vontade de Deus para você? Um coração com um comportamento prudente que resgata o tempo, não permitindo perdê-lo com bobeira, com bobagens, com banalidades. Com toda certeza, sempre compreenderá qual é a vontade do Senhor. Um coração que está aliançado com o Senhor sempre compreenderá qual é a vontade do Senhor para você. Você é aquilo que você busca. Você é o fruto da leitura bíblica que você faz, da vida de oração que você tem. E você só vai compreender a vontade do Senhor quando você se aliançar com Ele, quando você orar ao Senhor, quando você andar com Ele, como Enoque andava, como Noé andou. A Bíblia nos fala que Enoque andava com Deus e era algo tão bom. Deus gostava tanto de Enoque, que Deus o levou para o céu sem passar pela morte. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você anda com Ele, o Senhor te dá direção, o Senhor preenche a sua vida, o Senhor tira de você toda a angústia, toda a depressão, toda a insensatez. Então, nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, acho que o maior desafio nosso como cristãos, homens e mulheres de Deus, é compreender qual é a vontade de Deus para nós. Mesmo que muitas vezes não entendamos o que passamos, ou o que estamos passando, ou o que as pessoas passam, mas se você entender qual é a vontade de Deus para você, você vai ser uma pessoa mais grata, mais feliz, menos murmurador. Então que essa noite a gente possa compreender qual é a vontade de Deus para nós, qual é o sonho de Deus para nós, qual é o plano de Deus para nós. Porque a misericórdia do Senhor nos salvou, o Senhor nos remiu, Ele nos comprou de uma vez por todas. O sangue de Jesus nos levou para o céu, remindo o tempo, porque os dias são maus, compreendendo qual é a vontade de Deus para nós. E a Bíblia nos diz: não vos torneis insensatos, nécios, sem conhecimentos, imprudentes. Ele está dizendo para não nos tornarmos sem capacidade de discernir as coisas. O cristão tem que saber discernir entre o certo e o errado, e acima de tudo, ele tem que ter a característica de sempre escolher o que é correto. Não sermos insensíveis ao que Deus está nos mostrando o tempo todo por meio da sua palavra. A palavra de Deus para nós é a nossa direção. Que a gente não se torne insensível com o passar do tempo, que a gente não se acostume, que a gente não faça da leitura bíblica simplesmente um hábito, mas que a gente faça da leitura bíblica o nosso alimento diário. É a palavra de Deus que nos alimenta. Jesus falou: eu sou o pão nos alimenta, eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o pão. Jesus é o seu alimento, Jesus é a direção que você precisa. E eu vou ler do verso 18 até o 21, que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É por tudo. Não é só pelos momentos bons, é por tudo, porque mesmo quando as coisas acontecem não do jeito que planejamos, continua no controle de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Mas enchei-vos do Espírito,
quando Paulo escreve esse texto aqui e fala do vinho, ele está dizendo para você que o vinho, sempre na Bíblia, traz uma conotação de alegria. Mas a alegria do cristão, daquele que está em Cristo, é infinitamente superior. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E quando ele fala enchei-vos do Espírito, não é um pedido, é imperativo, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Quanto mais você enche de Deus, menos o mundo tem espaço no seu coração e na sua vida. Quanto mais cheio de Deus você está, menos o mundo tem ação sobre você. Menos as suas atitudes se parecem com atitudes mundanas. Quando você enche do Espírito Santo de Deus, quando você enche e quando você transborda, você espalha o amor de Deus aqui na terra. Então que essa noite você transborde do amor de Deus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque isso, encher do Espírito Santo de Deus, é a busca da plenitude do Espírito Santo. Porque isso nos deixa sensível à voz do Senhor. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais sensível à voz do Senhor você está. E no verso 19, ele diz: será sempre grato a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. Eu sei que é muito difícil você glorificar a Deus nas dificuldades, mas que você não murmure quando as coisas não saem de acordo com a sua vontade. Que você não murmure quando as coisas não saem de acordo com aquilo que você busca. Porque nós não podemos perder o nosso tempo com murmuração. Nós não podemos perder o nosso tempo, gastar o nosso tempo, que é tão precioso aqui, com ingratidões, porque quando você murmura, você está sendo ingrato com Deus. Porque nós temos que ter a humildade de entender, por mais que sejamos qualificados, por mais que sejamos preparados pela escola da vida, o que nos leva para o céu é Jesus. Então que você tenha a humildade de, mesmo sendo muito qualificado naquilo que você faz, por melhor pregador que você seja, por melhor ministro de louvor que você seja, por melhor pastor que você seja, que você tenha a humildade de entender que sem Jesus você não é nada. Que a gente possa realmente aproveitar o nosso tempo, porque a gente não sabe quando ele vai acabar. Que a gente possa abraçar a nossa família, que é um presente de Deus para nós. Que a gente possa valorizar o dia de hoje, porque ele se chama presente, porque o dia de hoje é um presente de Deus para você. O dia de hoje, presente, é um presente de Deus para você. Então que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que as suas atitudes mostrem Jesus, que você atraia pessoas para Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, de tal maneira que nada, nenhuma atitude sua deixe de se parecer com as atitudes de Jesus. Que as pessoas ao olharem para você, vejam que você é um ramo de Cristo. Veja que você está ligado à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Que você aproveite o tempo. Que você tenha paz na sua casa. Que esses momentos de convivência com a sua família sejam momentos de alegria, de paz, de tranquilidade, e que o amor de Deus, que o amor de Jesus Cristo reine na sua casa. Não somente hoje, mas para sempre. Que o amor de Jesus reine na sua casa. Aproveitando o tempo, o nosso presente de Deus. Porque os dias, meus irmãos, podem ser maus, mas com Jesus nós seremos mais que vencedores, porque é a promessa dele. Então, tome posse dessa palavra essa noite. Aproveite o tempo. Glorifique o nome de Jesus. Seja discípulo de Jesus. Faça discípulos para Jesus. Que você e a sua casa seja o celeiro de Deus que as pessoas irão conhecer. Essa noite eu ministro essa unção sobre a sua casa. Que a sua casa seja próspera, não somente financeiramente, mas acima de tudo, que a sua casa seja o celeiro de Deus aqui na terra. Que a partir da sua casa, que está nos assistindo agora, a palavra de Deus seja declarada, pregada, vivida, compartilhada e amada. Porque a palavra de Deus é para ser amada. Então, em nome de Jesus, que você aproveite o seu tempo. Eu quero orar com você antes de ministrar a Santa Ceia.
Pai, em nome de Jesus, eu sei que muitas vezes administramos mal o nosso tempo. Mas essa noite, eu e minha casa e todos que nos ouvem e nos veem, nós entregamos a nossa agenda para o Senhor. Que o Senhor administre o nosso tempo, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, que o nosso relógio seja alinhado ao Teu e que o Senhor governe sobre o nosso tempo. Pai, pedimos perdão se tantas vezes nós murmuramos, se tantas vezes nós não entregamos o nosso tempo a Ti e nós nos perdemos na caminhada da vida. E Pai, essa noite, que nós possamos aliançar e alinhar o nosso coração ao Teu tempo, em nome de Jesus. Amém. Que você possa pegar o seu pão aí na sua casa, com a sua família, porque Jesus sempre partilhava o pão. Jesus sempre tinha comunhão com os seus discípulos, com os seus amigos. Ele partia o pão. E eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, cumprindo o que Jesus Cristo nos ensinou, nos deixou para a cura, para a libertação e para a santificação no Espírito Santo de Deus, que eu aqui e você na sua casa compartilhamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, participemos do cálice. Glória a Deus. Sou muito grato ao Senhor por ter a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra dEle, que nos ensina a administrar o nosso tempo, que nos ensina a viver melhor, que nos ensina a ser melhor. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Que você tenha a paz do Senhor Jesus na sua casa. Que você possa compartilhar essa palavra com mais pessoas. Que você envie esse link para mais pessoas. E que essa palavra possa edificar o seu coração. Eu quero orar finalizando, desejando que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Continua aparecendo aqui ao lado a conta da nossa tesoureira, sobre os dízimos, sobre as ofertas. Você que é dizimista, faça o depósito do seu dízimo. Você que é ofertante, coloque alguns centavos para identificar que esse depósito é para a compra de cestas básicas. Nós faremos isso de acordo com a necessidade da nossa sociedade. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que recebemos essa noite. Nós Te entregamos a nossa semana que se inicia. Que o Senhor seja, Pai, a direção, o caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém.